queridas, novamente eu aqui. Espero que vocês estejam bem. E para mim é um prazer novamente poder dividir com vocês um pouco do que Deus tem colocado no meu coração. E espero que seja útil, né, para vocês, para os divos também. E eu gostaria que vocês abrissem, me acompanhassem em 1 Samuel, no primeiro livro de Samuel, 17. Eu vou ler logo para não perdermos muito tempo. 1 Samuel 17, de 33 a 36. Porém, Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra, desde a sua mocidade. Então, o filisteu que Davi enfrentou era um homem experiente de guerra. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. Eu saía após ele e o feria, e livrava-a da sua boca. Porém, quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Então, queridos, nessa narrativa aqui, nós podemos ver um Davi com qualidades maravilhosas. Um corajoso, guerreiro, destemido e um homem cheio de fé, de confiança, enquanto que muitos israelitas temeram, ficaram com muito medo e não queriam enfrentar Golias. Davi disse para o rei Saul: eu vou enfrentar sim. E veja bem, no versículo 4, aqui diz que ele era um filisteu, guerreiro, né? Golias, natural de Gate, e que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Então veja bem, esse gigante, ele tinha 6 côvados e 1 palmo. Se nós formos ver, 1 côvado corresponde como se fosse o antebraço. Então, mais ou menos 44 centímetros. E 1 palmo da mão, que corresponde mais ou menos a metade, 22 centímetros. Então, se nós formos ver, esse homem, ele tinha cerca de 2,90 centímetros de altura. Então, Davi, no máximo, deveria ter uns 70 e 80, que era uma medida mediana de um homem, de um ser humano. Então, Davi aqui se mostra um homem, como eu falei, destemido. E ele prova para Saul que ele é capaz de confrontar Golias, porque ele já havia matado um urso, e a gente sabe mais ou menos que um urso pesa quase meia tonelada, e ele já tinha também matado um leão, que pesa cerca de 170 quilos. Então, Davi se mostra aqui um homem destemido, um homem cheio de fé. Fé, quando ele diz assim que ele vai confrontar aquele que está ameaçando o povo de um Deus vivo. Então Davi mostra aqui uma qualidade maravilhosa de uma pessoa que está completamente arraigada na fé, na confiança no Deus vivo que ele serve. Agora eu queria que a gente fosse aqui para o Salmo 6, dos versículos 1 ao 7. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor.
Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua benignidade. Porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido toda a noite. Inundo a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e estão envelhecidos por causa de todos os meus inimigos. Então, fazendo um comparativo de 1 Samuel 17 e agora de Salmo 6, aqui principalmente no versículo 2, quando Davi diz: tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Então aqui nós podemos perceber, queridos, a nuance do ser humano. Nós podemos perceber a oscilação. Esse Davi que está aqui dizendo que é fraco não é mais aquele que disse para Saul que ele era forte, que ele era destemido, que ele já tinha, que ele poderia enfrentar aquele gigante, aquele homem forte, alto, muito mais alto que ele, porque ele já tinha matado animais ferozes, ursos, leões. Então, você vê que aquela fé do passado de Davi não foi o bastante agora para suprir uma necessidade que ele estava passando. Possivelmente ele estava passando aqui por um episódio de doença e também de afronta de inimigos, ameaça de inimigos também. Mas veja aqui que ele usou de uma arma maravilhosa, que é a oração. Ele usou de uma ferramenta que nós precisamos recrutar a cada dia, a cada momento em que nós somos ameaçados, em que nós somos, em que há necessidade que a gente use essa ferramenta. Então ele diz aqui já no versículo 8 ao 10, apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto, o Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Envergonhe-se e perturbe-se todos os meus inimigos, tornem atrás e envergonhe-se num momento. Então agora ele diz que quem está perturbado é os inimigos e não ele, os ossos dele. Uma vez eu, lendo o livro, eu achei muito interessante o que o autor colocou. Ele disse que Deus tem uma graça para cada aflição, para cada provação. Então, o que não era para nós sofrermos por antecipação, ou seja, eu vou pensar num sofrimento possível que vai acontecer na minha vida futuramente, e eu vou sofrer agora por esse sofrimento. Não. Quando esse sofrimento ocorrer, Deus dará a graça maravilhosa, a sua misericórdia para esse momento. Assim também como eu não posso achar que aquela fé do passado vai me suprir agora no presente. Aquela graça do passado, aquela graça do futuro são graças determinantes para aqueles momentos. A graça do hoje é do hoje, é de hoje. A graça, a misericórdia para um problema, para uma luta, uma prova, um sofrimento de ontem foi para ontem. E a graça de Deus para um sofrimento futuro é para o amanhã. Então eu preciso alimentar a minha fé hoje. Eu preciso estar com a minha lâmpada acesa hoje. Eu preciso estar com a minha fé alimentada hoje. Então, por isso, a necessidade, como diz o Pai Nosso, né?
o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, nós podemos também, parafraseando o Pai Nosso, que o Senhor Jesus nos ensinou, nós podemos dizer: Senhor, a fé nossa de cada dia, a graça tua a cada dia, a misericórdia tua para hoje. Então, embora Davi não parecesse no início do Salmo tão forte quanto aquele Davi de 1 Samuel 17, mas aqui ele busca o fortalecimento. Aqui ele ora e no mesmo momento ele sente que a graça de Deus o acompanhou, a graça de Deus o supriu a sua necessidade. Então, queridas, assim nós devemos fazer na nossa vida. Buscar a cada dia. Não vivermos como sempre os pastores pregam na IME, e não vivermos com experiências passadas. Não. Aquele maná que só servia para aquele dia. Deus queria que o povo de Israel mostrasse a fé deles, não guardando aquele pão que descia, que ia ficar com bolor, mofento. Então Deus queria que eles demonstrassem a fé de que a cada dia Deus iria dar daquele maná para eles. Então, eu gostaria de terminar essa reflexão com um pensamento de Margaret Sangster, que diz: a fé pode colocar um candeeiro na noite mais escura. Então, nós sabemos que o nosso candeeiro é Jesus. Que você possa colocar Jesus a cada dia na sua vida. Ele mesmo disse: eu sou a luz do mundo. Então, não importa que circunstância, seja de doença, seja de ameaça, de inimigos, de causas na justiça, seja o que for, a noite mais escura, faça de Jesus o seu candeeiro. Que Ele nos abençoe e brevemente, eu creio, vamos continuar clamando, orando por essa situação, por essas trevas dessa pandemia que assolou o mundo, para que a luz que é Jesus suplante todo este mal e possamos juntas novamente, louvarmos esse Deus vivo. Um abraço, queridos. Deus abençoe.